Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, mais uma vez com mais uma lição da Escola Bíblica. Na verdade, dando continuação à lição de número 7. O título dessa lição que estamos estudando é Interação entre liderança / ministérios, fundamentos bíblicos. Nós estamos estudando como que a igreja deve se organizar para ter êxito no seu propósito, que é expandir o reino de Deus, pregar o evangelho de Cristo, falar do amor de Jesus e da salvação que ele nos trouxe, com o seu sacrifício vicário e sua ressurreição. Enfim, estamos buscando nos aperfeiçoar na realização do ministério da igreja, não é isso? Bom, nós já falamos sobre o tópico de número 1, que fala sobre unidade, Tudo começa na unidade. A necessidade que a igreja tem de estar unida para a realização dessa obra. Agora nós vamos dar prosseguimento, então, com o tópico de número 2. A organização deve ser focada no propósito, Mas antes, eu quero convidá-lo a se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, e clicar no sininho para que toda vez que você, ou melhor, que nós gravarmos um vídeo, você seja notificado de que há algo novo no canal. E você que é inscrito, ajude-nos a divulgá-lo, compartilhando esse vídeo e os demais que nós temos no canal, com os estudos bíblicos, com algumas reflexões, Nesse período nós estamos focados na escola bíblica em função da pandemia, mas posteriormente nós vamos retomar também as nossas reflexões bíblicas e outros pensamentos fundamentados, Outras reflexões fundamentadas no ensinamento de Jesus. Bom, eu quero orar e em seguida vamos dar então início à continuidade da nossa lição. Pai, nós damos graças a Ti nessa bendita e abençoada tarde. Mais uma vez louvamos e bendizemos o Teu nome e Te pedimos, Deus, que o Senhor venha nos abençoar, abrindo o nosso entendimento, iluminando a nossa mente, para que possamos aprender de Ti como essa lição. Que o Senhor nos dê capacitação, Deus, para podermos servir o Senhor mais e melhor a cada dia. Abençoa-nos a todos, esteja conosco o Espírito Santo. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então tá, vamos lá? A organização deve ser focada no propósito. A visão e a missão da igreja devem apontar para os propósitos a serem alcançados. A palavra foco é fundamental no meio corporativo e também eclesial. Jesus sabia claramente qual era a sua missão e nela foi sempre focado: servir pessoas, resgatar os perdidos, fazer discípulos e enviá-los para anunciar as boas novas. Aí você tem várias referências aqui, Lucas 19:19, Mateus 20:28, João 10:18 e também João 20:21. Aí eu fiquei em dúvida, porque ali em cima está a referência João, o nome completo, e aqui embaixo JO, mas é isso mesmo, porque J tem acento. Voltando então para o texto. Essa mesma visão da missão vou começar de novo. Essa mesma visão da missão foi assimilada pelos apóstolos Lucas, capítulo 5, verso 10, e Paulo, Atos, capítulo 20, verso 24, bem como por Barnabé, Atos 11, 21, 24, e outros. Bom, qual era a missão? Qual era o propósito? Qual era o foco de Jesus? Vamos ler aqui de novo. Servir as pessoas, resgatar os perdidos, fazer discípulos e enviá-los para anunciar as boas novas. Esse era o foco da missão de Jesus, Era o que ele veio fazer aqui. Não estamos falando da questão da salvação, estamos falando da preparação, de pessoas para formar a igreja. Ele está organizando a igreja, ele está fazendo a missão, no caso de estar aqui, como diz, servindo as pessoas, consequentemente resgatando perdidos, fazendo discípulos para quê? Para que eles deem continuidade à sua obra,
O foco central era a salvação, evidentemente, pagar o pecado pela humanidade, morrer na cruz, derramar o seu sangue, ressuscitar e nos dar nova vida. Ok, mas o propósito inicial era formar um grupo de pessoas e capacitá-las para dar continuidade. E isso é muito importante, porque se eu começo uma obra que eu sei que eu não vou poder terminá-la, por que não vou poder terminá-la? Porque vou embora, porque vai chegar um tempo que eu não vou ter mais condições físicas, vou ficar velho, né? Isso acontece com todo mundo. Então eu tenho que preparar outras pessoas, capacitá-las, instruí-las, para que elas deem continuidade. Jesus veio salvar a humanidade, mas antes ele precisava preparar um grupo de pessoas e organizá-las, né? Instruí-las para que elas dessem continuidade. Porque após a salvação, após cumprir o sacrifício vicário na cruz, ele voltaria para o Pai e deixaria então os seus seguidores, os seus servos, os seus discípulos, dando continuidade no resgate de outras pessoas, né, da humanidade, tirando-as das trevas e trazendo-as para a luz. Ou seja, salvando as pessoas através da missão da igreja. Né? Então ele focou nisso aí. E deu certo. Tá dando? Estamos aqui. Não é isso? Vamos continuar. Então, na vida da igreja, todos precisam compreender o que o Senhor espera de nós como cristãos, que é a visão. E ele trabalhará para que essa igreja realmente represente o seu nome para salvar pessoas. Missão principal da igreja, salvar pessoas. Não é só essa é a principal, né? E tudo que se fizer na igreja tem que ter esse fim, a salvação das pessoas, tá? Igreja não é instituição de ação social, é bom falar isso. Igreja não é uma instituição de ação social, né? Distribuir cestas básicas, roupa, cobertor, não é esse o foco da igreja. A igreja deve fazer isso? Deve, porque Jesus ele pregava e também alimentava os famintos. Mas a principal missão é salvar vidas. Alimentá-las, cuidá-las, ampará-las nas suas necessidades imediatas é uma forma de mostrar o amor de Deus. Não confundir isso com missão primordial da igreja, tá? Porque senão a gente perde o foco. E aqui nós estamos falando de foco. Sabemos que a salvação é uma obra conjunta em que o Espírito Santo opera através da vida das pessoas. Se as pessoas não tiverem uma liderança, cada uma atirará para o lado que bem deseja. E com isso, provavelmente o resultado será relativamente pequeno e sem efetividade. Se a gente não trabalha de forma coordenada, né, com uma diretriz, com um foco, o que acontece? A gente pode até vir a ter êxito, mas vamos ter um resultado pequeno daquilo que se espera. Porque a gente não está trabalhando com foco. A gente não está trabalhando em conjunto, né? O carro tem 4 rodas. Você já imaginou? Vamos colocar da seguinte forma. Se as rodas da frente quisessem ir para frente e as rodas de trás quisessem ir para trás, o carro sairia do lugar? Ou se as rodas da frente resolvessem ir para frente e as de trás resolvessem ficar, o carro ia até rodar, mas ia ter um trabalho muito grande, um esforço muito grande, com um resultado muito pequeno. Então, quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente deve... Baixando um pouco aqui a música. A gente deve trabalhar em conjunto. Todo mundo com o mesmo foco, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, como diz o texto aqui, atirando na mesma direção. Não gostei muito dessa ilustração bélica, não. Sou contra armas, mas tudo bem. Trabalhando na mesma direção, atirando na mesma direção para acertar o alvo, tá? Todo mundo trabalhando junto com o mesmo foco, o objetivo, a eficácia, o resultado é muito maior, tá? Continuando. Isso é muito comum com pessoas que falam do amor de Deus para todos, fazem oração, apresentam o plano da salvação, mas não o cuidam e nem discipulam. A realidade é que se gasta muita energia, mas o resultado para a igreja, onde tais pessoas são membros, acabam sendo muito pequenas.
É exatamente isso que ele falou aqui. Eu vou na pessoa, visito a pessoa, eu oro pela pessoa, eu falo de Jesus pela pessoa, mas eu não a discipulo, eu não dou acompanhamento, eu não a amparo, eu não a discipulo, tá? Tem que ser organizado e tem que ter foco. Eu quero alcançar aquela vida para Cristo, ok? Então eu vou falar do amor de Jesus para ela, vou dar testemunho do amor de Jesus para ela, eu vou mostrar as escrituras para ela e eu vou acompanhar essa pessoa até que ela consiga caminhar com as próprias pernas, até que o coração dela se abra e o Espírito Santo ali possa fazer morada, né? A nossa missão é alcançar vidas, é ganhá-las para Cristo. Então vamos focar nisso, né? O papel da liderança é fundamental para focar as ações e atividades dos ministérios da igreja, a fim de que os recursos sejam bem distribuídos, gerenciados e não haja desperdício nem de recursos, nem de tempo e talento das pessoas. Um dos maiores erros da liderança é espiritualizar o processo de gestão e achar que tudo vai dar certo porque estamos fazendo para Deus. Muitos de nós cometem esse erro, né? Acham que não precisa de planejamento. Vamos fazer na direção do Senhor. O Espírito Santo está na condução das coisas e vamos deixar o Espírito Santo fazer segundo a vontade dele. A gente acha que se organizar, algumas pessoas, tá? Elas acham que se organizar, planejarem, criarem uma metodologia de trabalho, né? Fizerem levantamento de custos, né? Com panfletos, com bíblias, que muitas vezes algumas igrejas têm condições de distribuir bíblias, né? Fazer algum investimento no evangelismo, na pregação do evangelho, elas acham que não precisa fazer planejamento nenhum. Vamos deixar, o Senhor vai enviando recurso, Deus vai enviando as pessoas que Ele quiser e vai usando conforme Ele quiser. Tem gente que acha que se organizar está tirando, né, a ação do Espírito Santo. Pelo contrário, quando você age com organização, com metodologia, né, a eficácia, a eficiência, o resultado, aquilo que se espera é muito maior. Mas claro, e outra coisa, o próprio Paulo diz que tudo deve ser feito com ordem e decência. Ordenar, coordenar, gestar, administrar, faz parte do fazer bem a obra de Deus, né? O próprio Jesus, ele fala a respeito de construir uma torre. Ninguém começa a edificar uma torre se não tiver a certeza que vai terminá-la, porque se ele começar e não terminar, ele vai virar motivo de chacota, não é? Então ele precisa se organizar de primeiro, saber se os recursos que ele tem são suficientes para poder iniciar e terminar a obra. Assim também deve ser nós que estamos fazendo a obra do reino de Deus. Devemos trabalhar dimensionando o nosso trabalho, organizando e coordenando para que a gente alcance, né, aquilo que se espera, vidas para Cristo, alcançar pessoas que estão perdidas e trazê-las para o reino de Deus, tá bom? Além disso, o trabalho da igreja no mundo requer a compreensão de que há uma hierarquia a ser observada. As coisas espirituais precedem as seculares, assim que, por mais que um pastor não tenha habilidade de gestar, ele precisa compreender como liderar pessoas para que os objetivos sejam alcançados. O pastor deve saber liderar e delegar, mas o exercício da liderança é intransferível, independentemente do sistema de governo da igreja. Muitos falham nesse processo e acabam ficando reféns de grupos ou pessoas, gerando estresse e frustração no ministério. Bom, isso aqui é importante a gente falar. Hoje em dia existe uma certa cultura dentro da comunidade cristã de que o pastor não, eu não preciso de pastor, a gente faz. Ou não, o pastor não tem essa autoridade toda, não. Deixa eu falar uma coisa para você. O ministério pastoral, ele faz parte da organização da igreja, tá? Deixa eu pegar aqui um texto bíblico
para dizer isso para você. Peraí, para você entender bem. Pode não ficar andando em círculos aqui. Se você tiver com sua Bíblia aí, abra ela em Efésios. Efésios, no capítulo de número 4, deixa eu ler para você aqui, o versículo de número 11, diz assim, ó. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Só até aqui é o suficiente. Você entendeu que essa organização eclesial não foi algo estabelecido pelos homens, mas por Deus? Quando diz e ele designou, está falando de Deus, está falando do Senhor, que chamou, que capacitou, delegou missão para determinadas pessoas em determinadas posições dentro do corpo de Cristo, para o fim de alcançar o objetivo. Qual é o objetivo? Até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o fim. Esse é o fim. Então veja bem, o pastor é alguém que tem sim a atribuição de líder. Ele foi chamado para liderar, para estar à frente do rebanho e conduzi-lo. Tá? Então respeita o seu pastor, ouça o seu pastor. Ah, não, mas eu fiz administração e o pastor comete muitos erros. Então ajude-o naquilo que você tem capacidade, que Deus te deu a condição de se capacitar. Use-a em prol do reino, auxiliando o seu pastor, levando para ele estratégias para que ele possa, juntamente com os demais irmãos, fazer um trabalho mais eficiente. Se Deus te deu essa capacidade, se Deus lhe deu condições de estudar e adquirir um conhecimento da área administrativa ou de gestão de pessoas, use isso em prol do reino sem tirar a liderança do seu pastor, porque ela é intransferível. Delegar tarefas, delegar missão é o papel do pastor. Ele não transfere a sua autoridade, ele delega tarefas, né? Lá na igreja nós temos alguns departamentos, departamento de mulheres, departamento de homens, o ministério de louvor, né? E às vezes para um desses ministérios ou para um dos líderes dos ministérios, eu delego uma tarefa para ser executada, né? Mas eu sou o pastor, eu tenho a responsabilidade de gerenciar, de administrar, de liderar, de conduzir, né, esse rebanho. E é por isso que eu procuro fazê-lo sempre pautado, alicerçado no Evangelho e guiado pelo Espírito Santo, para que a gente possa alcançar o objetivo principal, alcançar vidas, tá? Respeitem o seu pastor. É necessário que a igreja retome essa postura de respeito, de consideração, né? De entender que o chamado pastoral, o ministério pastoral, ele não é uma escolha, ele é uma vocação, é um chamado. E quem chama é o próprio Deus a quem você serve. Então respeita a escolha de Deus, respeita o que Deus estabeleceu e trate o seu pastor com a devida consideração e respeito. Tópico de número 3. O objetivo da liderança é equipar os cristãos. O povo de Deus é um rebanho e, tal qual ovelhas, precisam ser orientado, dirigido e acompanhado de perto. Não há pastoreio à distância, muito menos terceirizada. Quanto maior o rebanho, maior será a equipe pastoral para cuidar dele. No entanto, esses mesmos pastores precisam estar atentos à liderança do pastor titular, pois corre-se o risco de cada um fatiar o rebanho, criando divisões e, em casos piores, não cuidando adequadamente do rebanho, subnutrindo e ocasionando a perda de vidas. Olha, eu aprendi uma coisa muito séria. O meu pastor é alguém que eu respeito. Pastor Paulo Antônio é o meu pastor, né?
Então eu posso até ter algumas discordâncias em relação a questões teológicas, por exemplo, a questões doutrinárias, por exemplo, mas como pastor da congregação em Vila Boa, eu jamais vou ali imprimir o meu pensamento. Não. Eu vou levar para a igreja o pensamento do pastor Paulo. Eu consulto ele às vezes, eu converso com ele para saber como é que ele entende, como é que ele vê determinada coisa, para levar para a igreja algo uniforme. Para que não haja divisão, para que não haja contenda. Ah, porque o pastor Paulo falou, mas o pastor Júlio, que é o meu pastor, disse isso. Eu jamais, quando eu estava na congregação do Parque Santo Antônio, em Santo Antônio do Descoberto, com o pastor Marcos Antônio, eu conversava com ele, às vezes a gente até divergia, né, nas nossas visões, mas quando eu chegava na congregação para ministrar o culto, a escola bíblica, eu falava na mesma linha, para que não haja, né, essa divisão dentro do corpo de Cristo. Eu acho importante nós nos submetermos à nossa liderança, respeitar os nossos líderes, né, fazer de acordo com aquilo que ele está estabelecendo. Se houver algum erro, algum dano, a culpa não é sua nem minha, né? Quem vai ser cobrado? O líder. Então respeite-o, né? E procure viver em harmonia, né? Respeitando e tratando com consideração aqueles que Deus colocou como seus superiores. Cabe aos pastores da igreja, sob a liderança do seu pastor titular, trabalhar em harmonia e aliança para a consecução dos objetivos traçados. Mais uma vez, insistimos, não basta boa intenção, é necessário paciência para formar uma equipe, diálogo para corrigir e implementar mudanças e coragem para tomar atitudes de correção, de rota ou execução de mudanças. A maior habilidade de um líder se verá na sua equipe de trabalho. Depois desse alinhamento entre o pastor e membros da liderança local, resta a tarefa essencial de equipar o povo de Deus para a obra do ministério. Efésios capítulo 4, versículo 12. Nós lemos agora, né? Aqui, mais uma vez, percebe-se o caráter pedagógico do trabalho pastoral. Além de pregar proclamação do evangelho, é preciso ter habilidade para ensinar o povo como aplicar as grandes verdades bíblicas. A tarefa de ensinar a igreja é fundamental para a sustentação da obra a longo prazo. O pastor ele tem que saber como ensinar as verdades bíblicas, trazendo para a realidade que nós vivemos, né? O pastor no Lago Sul, em Brasília, que é um bairro nobre de pessoas de poder aquisitivo alto, ele vai pregar dentro daquela realidade. Ao sair de lá, se ele for convidado para pregar em Vila Boa, ele vai ter que reavaliar a sua ministração, o seu sermão, para adaptá-lo à realidade de Vila Boa, né? Então nós trabalhamos com a realidade. Eu tenho que pegar aquilo que está no texto bíblico, as verdades da palavra de Deus, trazê-las, né, para o nosso tempo e aplicá-las de acordo com as nossas realidades, né? Nós não vamos viver como viviam os israelitas no tempo de Jesus. Não vamos nos vestir como se vestiam no tempo de Jesus. Não vamos comer como comiam no tempo de Jesus, porque a cultura era outra, né? O tempo era outra, a cosmovisão era outra, né? Então, pera lá, eu tenho que adaptar a palavra? Tenho. A realidade atual? Sim. Eu tenho que trazê-la para a realidade do mundo que eu vivo. Não é verdade? E o pastor tem que ter a capacidade para fazer isso, né? Pregar sem aplicar como é que eu posso dizer? Não tem serventia, né? Não tem serventia. É como eu pregar o evangelho sem aplicá-lo no cotidiano, sem fazer com que as pessoas compreendam como utilizar aquele aprendizado no seu dia a dia, né? É necessário? É fundamental. Continuando a nossa leitura aqui do tópico de número 3.
Uma igreja que negligencia o papel da educação fatalmente acabará vivendo de eventos. Tem muita igreja que tem um monte de congresso, um monte de seminário, né? Um monte de eventos de festa, mas que não tem ensino, não instrui, não capacita, não prepara, não ampara, não discipula os seus membros, né? É só uma igreja de festa. Fica quase que como um clube social. E não é esse o papel da igreja, né? O papel da igreja é preparar os seus membros para que o corpo de Cristo, trabalhando em conjunto, alcance outras vidas, salvar pessoas. É esse o papel da igreja, alcançar vidas e ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Enfim, vamos lá. É através de uma educação consistente, constante e cumulativa que o povo de Deus poderá crescer numericamente e qualitativamente. Precisamos avaliar o crescimento da obra de Deus à luz destas três dimensões: numérica, devocional e fidelidade, compromisso. Nem menos e mais. Nem menos é mais, nem mais é muito. Antes de ser a igreja para fora, ela precisa viver os princípios do reino. Se a gente não vive os princípios do reino, quando nós sairmos para pregar a respeito do reino, e as pessoas vão ouvir, mas não vão ver o reino, nós não seremos cidadãos do reino. É como alguém que aprende a falar inglês com sotaque. Todo mundo sabe que ele não é americano. Por quê? Porque ele tem sotaque, né? Às vezes você pode até enganar uma pessoa que não sabe falar inglês, mas se você for para os Estados Unidos, chegar lá, você vai falar inglês, as pessoas vão saber que você não é americano. Por quê? Por conta do seu sotaque. Nós temos que pregar o evangelho sem sotaque. Nós temos que ser cidadãos do reino. Mas para ser cidadão do reino, eu tenho que vivê-lo. Não é verdade? Temos que vivê-lo. Concluindo então a lição de hoje. Falar é fácil. Liderança requer a habilidade de comunicar, de delegar e de motivar. Não por acaso, Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Outro fator fundamental está no fato de que o Senhor coopera conosco quando fazemos a sua vontade. Marcos capítulo 16, 20. A obra de Deus é uma obra de cooperação. Começa com Deus, passa pela liderança e se realiza através do povo de Deus, resultando em salvação e edificação de vidas. É esse o papel da igreja, é para isso que nós somos chamados e é isso que temos que fazer. Nós temos que trabalhar em unidade, termos foco e precisa que a igreja tenha líderes focados, líderes capazes, líderes com conhecimento, líderes dedicados, líderes que façam o melhor em prol do reino. Não é gente que quer aparecer no ministério, não é gente que quer um canal de TV para virar celebridade gospel. Aliás, celebridade gospel não existe. Para com isso, tá? É pastor que tem o coração no reino, pé no chão, coração no reino, cabeça no céu, para poder fazer a obra da forma como ela deve ser feita, liderando uma equipe de pessoas focadas, que trabalham em unidade e que estão sob a liderança desse seu pastor ou desse seu líder, trabalhando em conjunto, irmanados com o mesmo propósito. É esse o papel da igreja. Qual é o nosso modelo de líder? Jesus Cristo. Ele fez isso. Tem uma coleção de livros muito interessante do psiquiatra Augusto Cury, que ele nesse livro ele fala a respeito da inteligência de Jesus. E ele vai mostrando como Jesus preparou os seus discípulos para dar continuidade, né, à sua obra. Como que ele trabalhava com cada um, conhecendo emocionalmente e psiquicamente cada um deles e trabalhando com eles, capacitando aqueles homens que eram homens rudes, pescadores, e transformando eles em homens capazes de pregar o amor de Cristo, de falar do amor de Deus, de expressar o reino de Deus que havia vindo através do Messias.
ensinou eles a trabalhar em conjunto, ensinou eles a fazer a obra. E é isso que nós, líderes, pastores, você que é líder de departamento de igreja, você que é diácono, né, deve ter esse propósito. Olhe para Jesus, veja como ele trabalhou, veja como ele estava junto o tempo todo, trabalhando em unidade, focado na sua missão. Faça o mesmo. Vamos trazer para nós o chamado de Paulo, a exortação do apóstolo Paulo, né? Sejamos imitadores dele, como ele era de Cristo. Amém? Que Deus o abençoe. Espero que eu tenha podido contribuir positivamente para a sua caminhada ministerial, para a sua vida espiritual. E nos encontramos no próximo vídeo. Amém? Deus abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.